Falei, mas eu queria mudar de assunto, Nicolas, para falar do caso da Polícia Federal, em que a gente falou bastante aqui, que a gente não sabe exatamente o contexto, que cada mensagem que foi publicada ocorreu, mas a gente vê um ruído aí em determinado momento entre Malafaia e Eduardo, em outro momento entre Eduardo e Tarcísio, entre Eduardo e o próprio Bolsonaro. Eu queria saber, na sua análise, teve alguém que está indo por um caminho que você achou que não está legal, sendo um cara de direita, ou isso tudo faz parte do jogo, é o calor da emoção? Como que foi sua leitura? Primeiro ponto é que, antes de comentar sobre o conteúdo do que foi vazado, por que isso foi vazado? Porque é engraçado, né? Não vaza-se mais áudios e filmagens de corruptos, né? Eu queria ver o que sairia do conteúdo do vazamento de uma conversa do Lula com seus ministros, né? Do Moraes com seus assessores, como já saiu, né? Então, para mim, por que isso está sendo vazado? Né? Quem que deixou isso vazar? Quem está tomando conta do inquérito, que é o responsável, que é o ministro Alexandre de Moraes. Logo, no dia que eles sofreram uma derrota gigantesca ali na CPMI do INSS, que a gente toma a presidência e a relatoria. E literalmente... Deu uma travada aqui. Aí, ó. Estamos nesse momento com o Nicolas Ferreira. Falou alguns nomes aí, você viu? E a pergunta do Samidana é da treta que teve do Malafaia. Do áudio vazado. Do áudio vazado. Se tem alguém que tá vacilando ou se foi tudo calor do momento. E ele tava falando o contexto, que ontem foi uma vitória da oposição em relação à CPMI, e aí ele tá falando, será? Pelo que eu entendi, ele tá falando que talvez foi uma cortina de fumaça. Ele tava falando sobre isso. Correto, Nicolas? Travamos de novo. José travado. Tá bom, mas o que ele estava colocando é justamente a discussão aqui, né? Porque o que é vazado? Quando a gente fala de contexto, quando a gente vai para uma briga política, Morgadão, que a gente acompanhou muito bem, inclusive recente, Prefeitura de São Paulo, o corte vale muito. E quando você posta um corte sem o contexto, não entendendo todo, a gente vai pra esse lugar. Isso claramente é feito para desgastar a turma da direita, né? Fala assim, ó como eles são. Se até eles não concordam, não se gostam com as atitudes deles mesmos, como que você vai botar fé? Então tudo isso é feito para desgastar. Os caras vazam esses tipos de áudio para desgastar. E agora, contexto ou não contexto, se constrói a narrativa. A gente viu que foi dito isso, né? Você constrói a narrativa, o presidente falou, você constrói a narrativa do jeito que você quiser, é isso aí. Exato, e o Malafaia, né, Malafaia você tá nervoso, mas você tá ao mesmo tempo, querendo que peguem seu celular, pelo que eu percebi. Peitando todo mundo. Eu não devo nada a ninguém. Pode pegar o meu celular, eu dou a senha. E outra coisa, 7 de setembro a gente vai dar a resposta. Vai lá, Nicolas. 7 de setembro. Chama o Nicolas Malafaia. Eu escrevi o prefácio desse menino. Eu sei muito bem que é um garoto de Deus. Ele voltou, tá travando. É Satanás que tá rasgando aí esse molder. Diga lá, Nicolas. Careca que deu uma travada aí, mas vamos continuar. Basicamente, ou seja, o que eu tava querendo dizer é que me questiono, né, o porquê que não vaza as conversas das pessoas que estão envolvidas, né, no escândalo do INSS. Como que não aparecem imagens, né, do dia 8, do aeroporto de Roma, as conversas, né, do Adélio. O Adélio não conversou com ninguém, né, nunca teve celular, enfim, isso é o primeiro ponto. Com relação ao conteúdo, meu amigo, como que eu vou, digamos assim, querer dar um julgamento a respeito de uma conversa privada de alguém? Lógico, eu tenho meu julgamento aqui privado, eu vou manter no privado para poder não expor ninguém a respeito de uma mensagem, talvez do Eduardo ali com o seu pai, do Silas Malafaia, o tom que ele estava falando com o Bolsonaro. Meu amigo, privadamente a pessoa conversa do jeito que quiser com o outro. A questão literalmente não é essa. A questão é que os atritos que ali aconteceram, seja do Eduardo com o Tarcísio, do Silas com o Eduardo, são atritos que só mostram que cada um tem independência. Que o Silas Malafaia é um cara independente de chegar e de cobrar quando acha que está errado, de falar o que ele acha que está certo. O Eduardo também da mesma forma com o pai dele com ele, enfim, relacionamento familiar. Nicolas, você concorda ali com o que o Eduardo colocou ali com o Bolsonaro com relações ali aos xingamentos e tudo? Obviamente que não, isso não vai ser meu papel. Mas assim, é ele com o pai dele. Eu não tô na posição de ser analista de conversa privada dos outros.
sabe? Principalmente entre um pai e um filho. Então eu só acho que a visão que muitas pessoas precisam ter, e as pessoas obviamente estão tendo, é de que por que isso foi vazado em um dia que coincidentemente foi de perda para o governo e na CPMI do INSS, por que a Polícia Federal não está indo atrás realmente de criminosos e está querendo incriminar os caras por obstrução de justiça, de golpe. Poxa, aprenderam com a caderneta bíblica do pastor Silas Malafaia. Não, peraí, o que ele falou é verdade. Já aconteceu isso, inclusive, com um padre anteriormente, com relação ao dia 8, fizeram busca e apreensão na casa dele, não acharam nada, inclusive pegaram também questões religiosas dele ali, e agora em cima de um pastor. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém, amigo. Perfeito. E você atentou muito bem, né? A CPMI agora do INSS, que todo mundo aguarda, eu sei que você também tem a relação, como você já falou na última entrevista aqui, acaba criando uma cortina de fumaça, depois de 90 bilhões aí desse escândalo, porque tudo é timing na política. E a gente quer saber como é que vai funcionar essa CPMI e se o Centrão está articulando também, que eles fazem isso com muita habilidade. Um ponto eu não sei se, digamos assim, nós até quando a gente vai ter essa superioridade dentro da comissão. Não estou dizendo que eles vão conseguir tirar a presidência ou a relatoria. Mas, amigo, os caras conseguem, enfim, transformar um analfabeto em presidente. Então, eu não duvido de nada do que eles possam fazer ali naquela comissão. Mas o ponto o Alfredo Gaspar, que vai ser o relator, é um cara extremamente competente. Senador Carlos Viana, espero também que ele faça um bom trabalho, já deu posicionamentos firmes com relação até mesmo ao impeachment do Alexandre de Moraes. Então, espero que ele realmente faça uma investigação bem séria sobre as fraudes do INSS e chame os responsáveis, né? O irmão do Lula, as pessoas ali da CONTAG, que foi responsáveis pelos maiores descontos indevidos no INSS, enfim, ministros que estiveram relacionados naquilo dali, o próprio Carlos Lupe, e assim, tem uma surpresinha aí, vamos ver se eu consigo uma vaguinha agora nessa CPMI do INSS para dar um foguinho aí nesse time aí, pra gente ajudar a investigar esse roubo aí. A gente tá torcendo, fala aí, Albeta. Ô Nicolas, o próprio Malafaia, né, no depoimento dele, ele falou do 7 de setembro, falou que o 7 de setembro vai ser gigante, a resposta vai ser lá. Vocês esperam uma manifestação à altura de todos esses acontecimentos, uma resposta a esses acontecimentos com essa manifestação de 7 de setembro? Amigos, toda vez que o povo vai pra rua, a esquerda treme. E agora o 7 de setembro vem aí. E a expectativa é enorme. A rua hoje é da direita. E isso assusta o governo atual. Esse comentário é rápido e é só para você não perder o ponto. Já deixa o like, compartilha esse vídeo e fica comigo até o final, porque lá eu trago o resumo completo e a minha opinião sobre esses dados históricos do 7 de setembro. Olha, a direita ela costumou fazer manifestação só assim, gigantesca, né? E eu acho que momentos assim de manifestações gigantescas muitas vezes acontecem quando a sociedade está em eclosão, quando acontece um fato, enfim, muito de unidade, né, que une muitas pessoas, como aconteceu, por exemplo, na época da Dilma, de Copa do Mundo, enfim. Independente de quantas pessoas estiverem, Aldo, as pessoas precisam compreender que a rua hoje é da direita. A esquerda não consegue colocar nenhum terço de pessoas que a gente colocou em nenhuma das manifestações, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, até mesmo de Fortaleza, lá na Bahia. Enfim, a gente colocou milhões de pessoas nessa última manifestação nas ruas de todo o nosso país. Então eu espero que sim, de fato, a gente consiga tomar nas ruas mais uma vez, mostrar não somente a nossa indignação, mas que nós existimos, estamos aqui, que nós estamos posicionados, e fazendo dessa forma, a gente está fazendo exatamente o que eles não querem que nós façamos. E é exatamente por isso que eu faço. Porque se eu te perguntar para você que talvez fique assim, será que eu vou para a rua? Já fui tantas vezes. É claro, já fui várias vezes. Agora, se eu te falasse com você, olha, o Lula, ele não quer que você vá para a rua. É lógico que você vai, poxa. O Alexandre de Moraes quer um monte de gente de vermelho, de esquerda na rua, o apoiando, ou milhões de pessoas de verde e amarelo na rua denunciando as violações de direitos humanos dele para toda a rede social e para todo mundo. É claro que a segunda opção é a que ele não quer. Então, por isso, obviamente, estarei também no dia 7 de setembro nas ruas do Brasil. Não sei se eu vou estar em Belo Horizonte, depois vou para São Paulo, mas pode ter certeza que, mais uma vez, aprendi com o Olavo, ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Nosso papel é a gente continuar e não desistir para esse pessoal aí, ó. Aprendeu bem, boa.
Ô, Nicolas, você sabe que o Nicolas, ele tem pouca idade, mas muita elegância, né? E você vê que ele tem uma compostura política que falta muito, inclusive, para os nossos outros políticos. Inclusive, por isso que a gente está dando essa audiência nesse momento. Mas falando sobre pautas, e a última bem factual, que foi a relação do Hugo Mota, que a gente viu lá toda aquela bagunça que aconteceu, muita gente se decepcionou. Eu quero saber, afinal de contas, qual é a pauta que vocês vão lutar agora com a direita? É a anistia? É o foro? O que vai passar? Porque tem que escolher uma. E a gente sabe que os políticos têm muita habilidade para dissolver quando você tem alguma coisa para lutar. Então, vão ser alguns passos. Eu acho que o primeiro passo agora diz respeito às prerrogativas. Ou seja, a gente precisa blindar o Congresso, porque há hoje uma chantagem feita pelos ministros em cima dos deputados e senadores. Eu acredito que depois disso, ou um ou outro, ou a própria anistia, ou depois da anistia, o foro, ou vice-versa. Quem dera se o desejo de mudança refletisse na velocidade que a política tem ali em Brasília, mas não é dessa forma. A velocidade da política não é de acordo com o nosso desejo de mudança, infelizmente. Então são várias travas, são complexidades. A gente fez uma ação que mobilizou o Brasil inteiro, viu o que nós fizemos ali, conseguimos trazer partidos para, digamos assim, para ter o nosso apoio, porque não dá para poder ficar isolado dentro de uma casa. Ok, seria lindo, geraria adrenalina, tomaram uma ação enérgica, mas e aí? E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, o que aconteceria? A esquerda, principalmente, os outros partidos, nos isolariam e a gente perderia a força para poder apoiar qualquer outra pauta subsequente. Nós temos um Congresso com mais deputados de direita, senadores de direita, do que há 15 anos atrás. Isso é sem dúvidas. Mas não temos ainda uma quantidade, por exemplo, para poder fazer um presidente da Câmara, para poder fazer um presidente do Congresso, do Senado. Então, por isso que as eleições são importantes, para que a gente mude esse cenário do Congresso e consiga fazer as mudanças necessárias para que a gente tenha, de fato, um poder real. Hoje nós temos já um avanço muito maior do que há 10 anos atrás, mas ainda não é o suficiente para fazer todas as mudanças estruturais. Então, pare para pensar, nós somos hoje minoria em frente ao centro, em frente à esquerda. Ou você faz a articulação e conversa para você poder ganhar algumas pautas, ou você vai ficar isolado e beleza, toma aqui uma palma e meia para você, fica isolado e não gera nada. Então, nesse caso específico, a gente tomou uma ação de paralisação, estamos tomando, inclusive, um processo que foi enviado para a Corregedoria de suspensão dos nossos mandatos. Acredito que o corregedor vai ter bom senso para poder não aplicar isso, até mesmo porque a esquerda já cometeu isso no passado e foi uma atitude simbólica política e que durou ali 30 horas e que a gente conversou, chamamos o PP, chamamos o PSD, chamamos União para que essas pautas, tanto prerrogativa quanto anistia e quanto o fim do foro, sejam colocadas na casa. Mas todo mundo sabe que a velocidade com que essas coisas acontecem é diferente da ânsia do povo, né? Eu sei como é que toca lá. Infelizmente, quero muito que o Congresso algum dia seja muito mais célere, mais eficaz, para que a gente consiga aprovar as pautas importantes para o nosso país. Mas a matéria-prima que está lá não fui eu que escolhi. Foi o Brasil como um todo que escolheu a maioria dos deputados que estão lá e que muitos deles, infelizmente, não fazem o papel deles de representar o povo. Então, eu tenho que trabalhar com as cartas que eu tenho na mesa. Boa, e eu digo uma coisa pra você, 2026 é logo ali. E o Zema já falou que é verdade. Que tá na corrida presidencial. É verdade. Com fé no Pai Eterno, aqui estou para servir todo esse Brasil. Já pagamos todos os servidores das Minas Gerais e vamos fazer com o Brasil todo também, com a ajuda do Nicolas também. Tamo junto, viu, Nicolas? Tô junto com o Nicolas. Abre um buraco, como a gente sabe, para o governo de Minas Gerais, que me parece que... E eu apoio esse menino. Eu apoio. Vai ser o melhor governador de Minas Gerais depois do meu nome. E você está nessa corrida para o governo? Você ainda tem essa iniciativa, Nicolas? Não falei nada a respeito de governo. Opa! As pesquisas me colocam. Deixa aí. Me colocam, inclusive, numa boa posição aí. Fico em primeiro lugar em vários cenários. Sei que Minas Gerais, de fato, precisa de um representante no executivo, né, que continue tocando o Estado, olhando para as questões estruturais aqui, principalmente no âmbito de segurança pública.
de saúde, educação, que são sempre os pontos mais atenuantes aqui para os mineiros. Mas, por um outro lado, eu sei que o meu papel em âmbito nacional, principalmente na luta que a gente vai ter nos próximos anos, de pesos e contrapesos com o Judiciário, com o próprio STF, de pautas legislativas ali no Congresso, existem várias outras posições dentro daquela casa que é possível da gente ocupar. Estou literalmente no meu primeiro mandato como deputado federal, fui 2 anos de vereador e agora, ano que vem, completam-se 4 de deputado federal. Então, eu acho que é tudo um caminho. Eu sei que talvez isso possa parecer maluquice para quem é do establishment, né, do político. Pô, tá em primeiro nas pesquisas, é bem avaliado e com certeza pode atingir uma vitória. Mas eu penso em diversos outros aspectos, porque eu não estou decidindo comprar uma bicicleta, né? Eu estou decidindo tanto o meu futuro quanto o futuro também do meu estado. Mas pode ter certeza que eu estou tratando isso com carinho. Se for para ser, eu caio para cima e, enfim, vocês vão ver que campanha e vou dar o máximo para obter a vitória. Mas também, caso contrário, eu sei que eu sou uma pedrinha no sapato ali do PT e do STF ali na posição que eu ocupo. E principalmente por conta da minha votação, que foi expressiva aqui em Minas Gerais, isso me deu uma blindagem muito grande para que não ocorra algumas perseguições comigo que talvez possam acontecer com outras pessoas. Por exemplo, derrubaram minhas redes sociais, né? Moraes derrubou minhas redes sociais e retornou não por conta de decisão judicial ou de ampla defesa, mas por conta de uma pressão política. O deputado mais votado do Brasil não poderia deixar de ter suas redes sociais. Então, eu acho que os votos, né, que eu tenho para deputado federal e a imunidade parlamentar que eu tenho, ela me blinda de um monte de inimigos que, obviamente, querem me ver cair, querem me ver deslizar e me matar, talvez, né, antes da hora. Então, é uma decisão que eu estou tomando de forma bem consciente. Pode ter certeza que eu vou tomar a melhor decisão para Minas e para o Brasil. Hein? Olha, pessoal, vamos falar sério. O 7 de setembro nunca foi apenas um feriado. Nos últimos anos virou um símbolo da resistência, da coragem e da força do povo brasileiro contra todo esse sistema que tenta calar a direita. A esquerda não tem povo na rua. Eles precisam de máquina pública, de sindicatos e de favores para juntar meia dúzia. Já nós, quando vamos, levamos milhões. E é isso que assusta. A imagem de avenidas tomadas de verde e amarelo, mostrando que o Brasil é conservador, é cristão e não se dobra à perseguição de Lula e Moraes. Nicolas lembrou de algo importante. Muitos pensam, eu já fui, já marchei, não vai mudar nada. Mas é justamente aí que está o erro. Se eles querem que a gente fique em casa, então a nossa resposta precisa ser ao contrário. Ir para a rua, mostrar que não desistimos, mostrar que estamos vivos, fortes e unidos. O 7 de setembro é a hora de dizer para o mundo inteiro: não aceitamos a corrupção que o Brasil vive hoje. Não aceitamos censura, não aceitamos perseguição contra pastores, padres, jornalistas ou cidadãos de bem. O Brasil é do povo e o povo vai sim se manifestar. Então meu pedido é simples: vá às ruas, leve sua bandeira, leve sua família e mostre que ainda existe resistência. E antes disso, fortaleça essa mensagem. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo de onde você vai participar no 7 de setembro. Vamos transformar as redes sociais num grande esquenta para esse dia histórico. Porque juntos, meu amigo, juntos ninguém nos segura. O Brasil precisa da gente. E no 7 de setembro nós vamos provar que nós não recuamos.